Então, nickname significa apelido. Apelido, ok? Então, aqui, isso, muito bom. Então, aqui a gente tem o primeiro nome, que eles chamam de first name. Sobrenome, que a gente chama de last name, e normalmente é só um. Aqui nos Estados Unidos, eles não têm hábito de colocar 30 mil sobrenomes igual a gente no Brasil. E se a pessoa tem um segundo nome, por exemplo, Ana Maria. O Maria, no Brasil a gente chama de segundo nome, aqui eles chamam de middle name, nome do meio, ok? Então, às vezes, brasileiro vem pra cá, ou hispano, de onde quer que seja. E aí acha que middle name, nome do meio, seria o segundo sobrenome, não é? Middle name é meramente se a pessoa tem um segundo nome ou não, tá? Eu não tenho um middle name. Então, cada pessoa escolhe qual vai ser o middle name e o nome de família seria last name. Mesmo que a pessoa tenha 3 ou 4 last names, na separação, ela vai considerar tudo aquele time de nomes como se fosse last name, ok? Só uma curiosidade. Surname, Carolina, boa pergunta. É nome de família também, ok? Então, é o nome, último nome de família. Aqui, às vezes, eles chamam de family name ou last name. Então, qualquer um desses, family name, last name, qualquer um desses vai ser o sobrenome que a gente tem, igual a gente fala em português. Ok? Me falem, então, aí, me respondam se vocês têm nickname. What is your nickname? Coloca aqui pra mim, tá? Quero saber se vocês têm apelido ou não. Então, vamos tocar com a lição de ontem. A gente vai fazer hoje as perguntas no passado. Perguntas do passado vai ficar facílimo, porque só vai acrescentar a palavra did no começo, ok? Não vai mudar muito, então fica muito fácil fazer a pergunta no passado. Ficou difícil ontem? Bom dia, Maria Inês. Bom dia, Pati. Bom dia, Rosário. Bom dia, Rúbia. Ficou difícil ontem. Eu postei mais tarde no grupo aqui a tabelinha dos verbos irregulares. Quem viu? Quem viu a tabelinha ontem? Tem gente que ficou assustada com a tabelinha, mas não precisa decorar todos os verbos irregulares. Você não tem necessidade de decorar. Aos pouquinhos, se quiser fazer um exercício no final de semana, vai colocando, vai escrevendo, copiando aquela tabela. Ao invés de imprimir, só copia, vai copiando um por um, com paciência, e vai buscando a tradução. Pode buscar no Google. O Google não é bom para traduzir frase, ok? Não é bom para traduzir frase, mas ele é muito bom para traduzir palavras individuais. A frase, o problema é que às vezes não se usa da mesma maneira no idioma, por isso que ele não é bom. Mas para as palavras individuais ele é muito bom, então procura lá. Então vamos começar hoje com as perguntas no passado. Hello, Paulo, tudo bom? Leonardo viu a tabela, ótimo. Só ir na última postagem aqui da página que vocês vão ver a tabelinha depois, mas depois da aula, fica aqui. Então vamos lá. Como que eu vou fazer uma pergunta no passado? Se eu quero perguntar para uma pessoa, por exemplo, você tem uma tabela da Wizard no Google? Ah, legal. Eu coloquei uma aqui também, tem várias no Google, dá para achar bastante. Então vamos lá. Como ficaria se eu quero perguntar para a pessoa: você tomou café? Você tomou café? Como ficaria? Alguém sabe? Já coloca aí enquanto eu tô escrevendo. Did you drink coffee? Então, a única diferença aqui da frase da frase negativa, da frase no passado para o presente, seria do. Tá tomando, Patrícia? Ai, que delícia, cafezinho brasileiro.
Então, a única diferença aqui vai ser o do, ok? Se a frase estivesse no presente, seria do you drink coffee? Aí eu estaria perguntando sobre um hábito, se a pessoa bebe café, se a pessoa normalmente bebe café, ou no sentido de tipo, a pessoa gosta de café, do you drink coffee? Se a pessoa tem o hábito de fazer isso. Mas se eu quero perguntar no passado, por exemplo, esta manhã, se a pessoa já bebeu café, eu vou falar did you, mesmo que eu não fale a palavra já, se eu quiser dizer já, você bebeu café só, seria did you drink coffee, ok? Então ficaria assim, did you drink coffee? Agora, se eu quero falar ele bebeu café, como ficaria ele bebeu café? Eu só vou mudar a pessoa. Did he drink coffee? É fácil o passado porque eu não mudo o auxiliar. Eu não mudo o verbo, eu não mudo nada. Ai, que legal. Então, eu só coloco did no começo da frase. Facílimo, né? Então, vamos colocar algumas frases aqui para dar uma exercitada. Mas se eu tiver uma palavra antes, por exemplo, o que você bebeu? O que você bebeu? Tipo, o que você bebeu no café da manhã? Como ficaria? Aí eu vou escrever aqui, ok? What did you What did you drink for breakfast? Ok? O que você bebeu para o café da manhã? What did you drink for breakfast? Boa pergunta, Paulo. Muito boa pergunta. Bom dia, Sérgio, tudo bom? Então, Paulo, o verbo não ganha S. Então, se eu estiver usando did na pergunta, ou como ontem a gente falou da negativa, didn't, o verbo não vai ganhar S. Então, é muito mais fácil você usar o passado, na verdade, porque o passado você não vai variar com a pessoa. E, Patrícia, sim, se for passado, sim. Se for passado, eu sempre vou acrescentar o did. Então, por isso que eu coloquei essa frase. Porque não importa que eu coloque o what, para mostrar que é uma pergunta, eu ainda assim vou ter que pôr o did. Porque a função do did aqui é só mostrar que a frase está no passado, tá? Então, ainda assim, eu coloco o did. Sim, eu não posso tirar. Porque se eu tirar, a frase fica sem conjugação. Aí eu não sei em que tempo verbal que tá acontecendo, ok? Então, vamos fazer mais algumas frases hoje? Então, vamos lá. Se eu quero perguntar, o que você comprou? Então, Carolina, eu sempre vou falar for breakfast se eu quero dizer naquela refeição. E eu nunca vou usar in the breakfast, mas eu poderia usar at breakfast. E a diferença de usar at breakfast pro for breakfast é que o at breakfast dá a impressão, dá o significado de na hora do café da manhã. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu assisto TV na hora do café da manhã, eu não vou usar o for breakfast, porque não é a TV, assistir TV não está sendo minha refeição. Mas eu estou querendo dizer na hora do café da manhã. Então ficaria, por exemplo, I watch TV at breakfast, ok? Nós conversamos na hora do café da manhã. We talked at breakfast, ok? Aí não seria for. Mas pode ser o for ou o at. Só não pode ser o in e nem o on, ok? Isso, Paulo. What did you buy? O que você comprou? What did you buy? Muito bom. O pessoal já tá escrevendo aí. Agora, se eu quero perguntar onde ele vende carros, como ficaria? Vendeu, desculpa. Onde ele vendeu o carro? Onde ele vendeu o carro? Alguém quer chutar? Chutar não, que não existe chutar. Alguém quer tentar? Silvio, bom dia. Então, onde ele vendeu o carro ficaria where did he sell the car? Where did he sell the car? Onde ele vendeu o carro? Where did he sell the car? Ok?
ótimo. Sell, isso. E o carro, daí ficaria where did he sell the car, ok? Então, vamos passar pra frente. Como ficaria... Deixa eu ver. A frase... Quando você... acabei de acordar, a cabeça tá funcionando ainda. Quando você lavou roupa. Vamos lá. Quando você lavou roupa. Por sinal, eu preciso lavar roupa. Então, ficaria when... Não, quando... Vamos colocar... Quando eles lavaram roupa. Plural, ok? When did they wash the clothes? When did they wash the clothes? Quando eles lavaram roupa. Aqui eu poderia usar uma expressão também para dizer lavar roupa. Uma expressão que é do the laundry. Do the laundry. Aí eu poderia também nessa mesma frase usar when did they do the laundry? When did they do the laundry? When did they do the laundry? Okay? When did they do the laundry? When did they wash the clothes? Agora, como ficaria? Deixa eu ver uma frase com como. Como ela foi ao cinema? Como ela foi ao cinema? How did she go to the movies? How did she go to the movies? How did she go to the movies? Ok, pessoal? Vai escrevendo aí para colocar, porque daí quem escreve mais devagarzinho vai copiando depois. Por favor. How did she go to the movies? Muito bom. Ok? Então, eu vou acrescentar agora algumas palavras do passado que são importantes. Então, como que eu vou falar ontem? Como eu vou falar ontem? Quem souber, escreve aí pra mim, pra me ajudar enquanto eu escrevo aqui. Então, ontem é yesterday. No final de semana, ou final de semana passado, vamos falar. Last weekend. Semana passada seria last week. Mês passado, como ficaria? Alguém quer colocar aí pra mim? Mês passado? Mês passado, last month. E ano passado? Last year. Então, na verdade, a palavra last significa último, ela não significa passado. Existe a palavra passado que é past, mas a gente vai usar last como último para dizer, para falar sobre um dia passado, ok? Então a gente vai falar last weekend, last week, last month, last year. Então, final de semana passado, semana passada, mês passado, ano passado, ok? Tudo isso para falar de passado. Perguntas, dúvidas, muchachos? Não? Ok, muito bom. Tem algum aluno meu da escola aqui, hispano, assistindo aula? Às vezes tem.
¿Hay alunos aquí, hispanos de la escuela? ¿No? Se hay, ponga seu nome aqui. Então, vamos passar para frente. O que mais que eu posso falar no passado? No passado, o que mais eu posso falar? Hoje de manhã, por exemplo. Eu acordei cedo hoje de manhã. Porque não posso, Carolina? Na verdade, não é que nem não pode. Na verdade, é porque não precisa. O S e o ES, eles estão só para frases no presente. Então, no passado eu não vou usar. Se eu colocar, a frase vai ficar bem confusa. A pessoa não vai saber se você está falando de presente ou de passado. Então, fica um pouco confuso se você colocar o S ou o ES no final do verbo, tá? E também, porque se a frase estiver na afirmativa, eu já vou acrescentar ED. Aí ficaria uma salada, né? Eu teria que acrescentar ED e S. Eu nem sei o que poderia vir antes. Então, vamos lá. Como que eu falo hoje de manhã? Hoje de manhã. Quem quer tentar? Hoje de manhã fica... Deixa eu trocar a cor um pouco. Tô muito econômica nas cores. Hoje de manhã fica this morning. This morning. Noite passada. Last night. Ok? This morning. Last night. Beleza? Copiaram? Então, this morning, last night. Cuidado, eles não falam aqui today morning, hoje de manhã. Fala direto. This morning é como se fosse esta manhã. Aí fica no sentido melhor de dizer hoje de manhã, ok? Vamos colocar uma última palavrinha aqui e encerrar. Deixa eu ver mais uma palavra que significa tempo verbal. No passado, que significa, quer dizer, passado para tempo. Isso, eu acordei hoje de manhã, seria I woke up cedo. Paulo, então, você pode, quando você estiver mandando mensagem de texto, escrever morning. Mas normalmente no dia a dia não, tá bom? Se você estiver falando com um chefe, alguma coisa de trabalho, ou cliente, aí não. Isso aí é só bem informal, linguagem de internet, tá? Se não for, não vai usar. Mais alguma pergunta? Mais alguma palavra? Não? Ok. Ok. Não. Então, beleza. Então, ó, vamos encerrar hoje. Amanhã a gente continua com as frases no passado, tá? A gente faz uma mescla amanhã, faz pergunta, afirmativa. Cuidado, Alves, na afirmativa, se você usa o did, ele vai dar a impressão, essa frase não está errada gramaticalmente. Ela vai depender do que você quer dizer, ok? Então, o certo, deixa eu até pôr aqui. A frase, eu acordei, vamos colocar cedo hoje de manhã. Ficaria, I woke up early this morning. Eu acordei cedo hoje de manhã. I woke up early this morning. Alguém pode copiar, por favor? Paulo, isso não depende de íntimo ou não. Depende se você tá numa, tipo, por exemplo, está com pressa, tudo, daí você escreve só morning. Mas não é comum, ok? As pessoas normalmente escrevem morning a palavra inteira mesmo, tá? Não é uma coisa muito comum. Então, ó, I woke up early this morning. Eu acordei cedo hoje de manhã. Por que eu não vou escrever I did wake up? Porque o did eu só vou colocar dessa maneira e não conjugar o verbo no passado na afirmativa quando eu quiser reforçar uma informação. Então, por exemplo, se eu falo assim, fulano, você não acordou cedo hoje de manhã. E a pessoa fala, eu acordei cedo sim. Tipo, quer dar uma reforçada? Criança fala assim às vezes, mamãe, eu fiz isso sim. E daí eles falam, I did wake up early this morning.
Mas se você falar assim, a pessoa vai entender que você está reforçando uma ideia, uma opinião ou um fato, ok? Se você falar assim sem estar reforçando, a pessoa pode achar que você tá bravo sem motivo. Então, cuidado para colocar esse did aí na afirmativa, ok? Muito obrigada, que todos nós tenhamos um ótimo dia. Eu vou colocar aqui, have a nice day. Have a nice day. Muito obrigada. Thank you so much. Have a nice day. See you guys tomorrow.